Capítulo 7. Uma educação boa o bastante. Esqueça Pedro, Platão e a Pérsia por um momento. Talvez você ache que seu filho não precisa de uma educação melhor. Talvez você ache que ele recebeu uma educação boa o bastante, ou que, aliás, seu filho vem recebendo uma educação ainda melhor. Considere o seguinte: os resultados das provas foram lançados. Seu filho recebeu nota 7, a média. Você respira aliviado. Pelo menos ele não ficou para trás. Ainda melhor, ele tira um 8,5. Daí você levanta um pouco mais a cabeça. Você pensa: meu filho é muito inteligente. Ele está indo melhor do que a maioria dos outros alunos da idade dele deste país. Mas o que essa nota revela de fato? O que um aluno na média do país está fazendo? Quais habilidades ele ou ela realmente dominou? O que um aluno mediano realmente sabe? Seu filho sabe mais ou sabe menos do que você sabia quando tinha a idade dele? Como ele seria comparado a seus pais quando na mesma idade? E como seria comparado aos seus avós? Talvez você conclua que seu filho esteja bem avançado. A escolarização é progressiva. A educação está ficando cada vez melhor à medida que aperfeiçoamos a arte da aprendizagem. Além disso, antigamente as pessoas sabiam muito menos do que sabemos hoje. Certo? Em 1984, Gary Ingersoll e Carl Smith pesquisaram mais de 6.000 crianças e adolescentes entre as idades de 6 e 14 anos e notaram que o vocabulário ativo para essa faixa etária havia se reduzido por mais da metade, de 25.000 palavras a 10.000 palavras em um período de 40 anos. O estudo reiterou que, porque a compreensão de uma oração é aumentada com o conhecimento de palavras componentes, a habilidade de leitura dos alunos estava afetada. Em 2013, a Organização pela Cooperação Econômica e Desenvolvimento pesquisou um mínimo de 5.000 pessoas em 33 países por todo o mundo, avaliando a alfabetização básica, habilidades em cálculo e resolução de problemas. Entre adolescentes e jovens de 16 a 24 anos, os Estados Unidos registraram a segunda pior nota em habilidade de leitura. Em habilidades de cálculo e resolução de problemas, os Estados Unidos ficaram em último lugar. Os resultados do Canadá para essa faixa etária também ficaram abaixo da média. E isso apenas compara nossos alunos de hoje, não fazendo um paralelo com alunos instruídos no decorrer da história. Em 2013, um estudo da Universidade de Amsterdã revelou que as nações ocidentais perderam cerca de 14 pontos de QI desde a época vitoriana. O que isso quer dizer? A tragédia dos dias atuais é que nem mesmo sabemos o que não sabemos. Somos ignorantes acerca de nossa própria ignorância. Achamos que recebemos um fundamento sólido. Talvez nos saiamos melhor do que membros do grupo social no qual estamos inseridos. Talvez estejamos na camada elevada dos instruídos. Um dentista? Um mestre em administração? Um advogado? Podemos ser especialistas em nossas áreas. Pela maior parte do século XX, a educação foi projetada para criar especialistas em uma única área. Empregos modernos exigem especialização de conteúdo. Mas, como especialistas, quão bom é o nosso conhecimento de base geral? O que Will Rogers diz é verdade? Não há nada tão estúpido quanto um homem instruído quando tirado da área na qual foi instruído. Se considerarmos a mudança na educação nos últimos 50 ou 100 anos, encontraremos uma tendência notável. A Revolução Industrial gerou uma necessidade de educar operários, não pensadores. As oportunidades de trabalho multiplicavam-se e os trabalhadores precisavam de habilidades para usar e desenvolver tecnologia. A educação mudou de foco. Antes, os alunos eram ensinados a como pensar. Agora são ensinados a como se dar bem na indústria. Por séculos, a educação clássica tem produzido alguns dos maiores pensadores de todos os tempos. Mas, a fim de suprir as necessidades da industrialização, habilidades precisaram ser aprendidas rapidamente.
Os trabalhadores precisavam obter sucesso. Ordem e produtividade tornaram-se primordiais. A maneira mais fácil de obter isso foi cortando algumas coisas desnecessárias do currículo, tais como as artes liberais, história, música, arte, etc. Por que considerar ideias quando tais podem nos distrair da tarefa que temos de cumprir? Nos últimos 100 anos, os currículos passaram a enfatizar a matemática, a ciência e os estudos sociais até que pouco além restasse. A matemática e a ciência, tratadas como objetivas e irrefutáveis, removeram a necessidade de sintetizar informações. Não era exigido dos alunos o pensar, pois eles eram treinados a fazer. As artes liberais tornaram-se sebo a ser extraído, deixando a educação concentrada em ciências, matemática e estudos sociais. Um currículo aparado deu lugar ao cientificismo, a crença de que a ciência é a melhor ou até mesmo a única fonte de conhecimento verdadeiro. Os alunos abraçaram o cientificismo sem conhecerem nenhuma outra coisa. A ciência deve começar com o pensamento, a reflexão e, por fim, a suposição, antes que possa produzir as maravilhas tecnológicas e concretas de que desfrutamos. A ciência se inicia a partir de algo fora da ciência, na imaginação, no pensamento e na reflexão. Embora se formem aptos a cumprir tarefas, os alunos agora são menos capazes de pensar por si mesmos. Essa mudança de foco afetou dramaticamente a educação moderna, nossa própria educação. Somos agora pessoas melhores? Continue lendo e decida você mesmo.